Olá, boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Mundial e do programa Bioconexão, um programa feito exclusivamente para você com o objetivo de expandir a consciência, de levar um conhecimento que mude realmente o seu destino, mude a sua história, para que você entenda que o verdadeiro dono da sua história, o verdadeiro dono do seu destino, o verdadeiro dono de tudo que acontece na sua vida e o verdadeiro responsável é você, tá? Então nós temos que ter consciência disso para que eu possa conseguir mudar o meu destino, mudar a minha saúde, sair dessa frequência onde colocam pra gente, isso não tem cura, isso gera doença, isso não sei o que, sair dessa frequência e entender que tudo é reversível, só depende das informações que você está colocando no seu corpo, no seu organismo, no seu cosmo, na sua mente. Tá? Que informações são essas que você está dando para a sua mente? Tá? E hoje, no nosso programa aqui, Bioconexão, nós vamos falar um pouco, veio uma pergunta sobre dor na coluna, dor na lombar. Fala, tantas pessoas nesse mundo aí, no Brasil e no mundo, com essa famosinha dor lombar. Por que eu tenho dor lombar? O que significa? É uma causa simplesmente estrutural? Ou será que tem algo por trás disso? Ela pode sim ser estrutural por uma repetição de movimento, uma postura inadequada, mas perceberam que às vezes tem pessoas que realizam posturas inadequadas durante toda a sua vida e não adquirem essa dor na coluna, essa dor na lombar? E se adquiriram, foi por poucas vezes no decorrer da sua vida. Por quê? Será que é só estrutural? Será que é só postura? Ou será que existe uma outra causa? Né? Então nós vamos falar um pouquinho disso. Lembrando que a bioconexão, ela se apoia, se fundamenta nos conceitos das medicinas ancestrais, das filosofias ancestrais, que existem aí curando as pessoas há mais de 5.000 anos. E até hoje existe, como a famosa medicina taoísta, conhecida como medicina chinesa. Tá? Eu gosto de chamar de medicina taoísta, por quê? Porque é onde vem a fonte, né? A fonte da medicina chinesa. Tá? E outros tipos de medicina, como a medicina ancestral egípcia, o próprio xamanismo, que também é milenar, e todas essas técnicas que realmente agem não só no nosso corpo físico, elas agem no físico, mental e espiritual. Tá? Lembrando que não tem como tratarmos nenhum tipo de enfermidade pensando exclusivamente no corpo físico. Porque quando ela chegou no físico é porque ela já passou por todas essas etapas. Tá? Já existe uma informação que foi implantada, uma informação essa que não é física, e é a raiz do problema. Existe o debate mental que está causando e sendo o start dessa materialização, que está gerando emoções, que está somatizando no nosso corpo físico. Então nós temos que atuar no físico, no mental e no espiritual. E para isso, só dando consciência para a pessoa. Tá? Então a coluna em si, quando nós falamos em coluna, um conceito ancestral de coluna vertebral, eles colocam como a coluna sendo o caule, né? O tronco da lótus. E a região dos rins, tem um ponto chamado Ming-Men, que é conhecido como porta da vida. É a porta onde é enraizada, ancorada a nossa primeira consciência espiritual. A primeira consciência espiritual que vem no nosso 4º mês fetal, que é a consciência chamada Zi, que é a vontade, a intenção e a vontade espiritual de se manifestar, de experimentar o mundo físico. Então, nessa região de Ming-Men, eles chamavam no passado de semente de luz, ou
semente da vida. Por isso o nome Ming Men, que é onde essa energia, essa consciência espiritual é implantada, relacionado à vontade e à intenção de viver, a intenção e a vontade de saborear a vida. Como que está a sua vontade de saborear a vida? Dependendo de como está essa vontade, essa consciência que é espiritual, relacionada ao saborear a vida, a vontade de viver, eu posso estar iniciando um problema relacionado à minha coluna e principalmente na minha região lombar. Mas lembrando, nessa região, nos nossos rins, existe essa consciência espiritual enraizada. E da consciência espiritual, toda uma parte energética, um sistema energético que nutre todo o nosso organismo, que nutre os nossos órgãos. E dos nossos rins sai essa energia. Quando nós falamos em rins aqui, nos rins, nós não estamos falando nos rins como órgão físico só. Nós estamos falando na parte física, na parte energética e na parte espiritual. Então, na parte invisível dos rins, o que ele nutre, onde ele se manifesta. Então, é muito interessante verificar que a maioria das pessoas, quando surge um problema lombar, ela está com essa vontade de viver meio abalada, né? A sua estrutura, porque a coluna também, além de estar relacionado com essa consciência da vontade, ela é dinâmica e ao mesmo tempo estática, né? Dinâmica porque assegura a sua mobilidade, a sua flexibilidade, a flexibilidade de como você recebe a informação do externo e como está a sua vontade relacionado a essas informações. E a estática, né, que está relacionada à sua postura. Então a coluna te dá uma postura. E essa postura mostra como que você está energeticamente. Como assim? Uma pessoa que tem uma postura retraída, que se reprime, se interioriza, fica com a coluna mais convexa, né, mais arredondada, como se estivesse com medo. E a pessoa que tem mais energia, mais atitude, que está com o peito aberto para a vida. Então a postura da sua coluna, essa postura mais estática, mostra como você está energeticamente. Se você está numa fase de deficiência ou numa fase de excesso de energia relacionado aos rins, ou à consciência espiritual dos rins. A minha vontade de manifestar, de viver mesmo, de experimentar toda a vida. Como que está essa sua vontade? Isso que nós temos que estar atento o tempo todo quando nós falamos nos rins. Como que está indo da minha vida? Como que eu estou interagindo com o planeta? Como que eu estou interagindo com tudo o que acontece no decorrer dela? Nos meus contatos familiares, em tudo. E lembrando, os rins está muito relacionado também com o quê? Ele está muito relacionado com a família, porque ele guarda a energia ancestral, a energia do papai e da mamãe, a energia que te criou. Então, como está a minha base familiar, né? A minha insegurança em relação a mim mesmo? Como que está isso? Né? Então não é só pensar na coluna, eu vou lá fazer uma manipulação e pronto. Não, tenho que ter consciência de todos os aspectos. E são muitos. Né? Por exemplo, a energia dos rins, quando está em excesso, é muito comum que a pessoa seja ambiciosa, seja muito estressada, gananciosa, tem uma tendência a querer dominar os outros e uma tendência a culpar os outros pelas coisas que ela mesma fez. Isso mostra uma característica da energia dos rins num excesso. Uma energia dos rins yang. E quando essa energia está em deficiência? Você vê que também tem relação com a postura. Se ela está em excesso, com certeza ele vai ter uma postura onipotente, onipresente, né? Se achando. E
quando essa energia dos rins está em falta, é muito comum que a pessoa tenha uma deficiência física, mental, emocional e espiritual. Perde a vontade de viver. Ela desiste da vida. Então isso é para você observar como você está. Você desistiu da vida? Ela desiste de tentar controlar o seu destino, porque ela acha que não tem controle sobre ele. E não, o destino está nas suas mãos. Você controla o seu destino, mas a pessoa perde essa vontade de controlar o destino dela, de controlar o que ela deve ou não fazer, né? O rim em deficiência, a energia, essa pessoa perde a determinação. Ela perde a determinação, que está muito relacionado com o quê? Com a consciência espiritual da vontade. E ela é facilmente desencorajada a fazer as coisas. É muito fácil desencorajar essa pessoa. Então, olha só quantas coisas, quantos aspectos podem estar influenciando nessa dor lombar. E lembrando, os rins não comandam só a região lombar. A consciência espiritual dos rins não está só relacionada à dor lombar, porque essa energia também se manifesta nas orelhas. Então é muito comum você estar sentindo zunidos no ouvido. É muito comum você sentir, além da dor lombar, muitas dores articulares. Quer ver o que é comum também? Um dos aspectos externos dos rins está nos cabelos. Então é muito comum, nessa fase dessa dor lombar, você também estar com queda de cabelo, perceber que o seu cabelo está caindo muito mais. Então os rins se manifestam em muitas partes do corpo, né? Então, por isso que eu falo, uma única enfermidade pode ter mais de 1000 causas. E nós temos que atuar no físico, dando a consciência para a pessoa ver se ela está num excesso, ambiciosa demais, estressada demais, gananciosa demais, ou se ela está em falta, né? Uma deficiência física reprimida que contrai o corpo, uma falta de energia mental, uma falta de energia emocional, qualquer coisa me abala, qualquer coisa me derruba, me deixa cansado, me deixa em depressão. Se eu estou desistindo da vida, se eu perdi a vontade de viver, se eu não estou controlando o meu destino, então eu tenho que perceber todas essas características. Por quê? Só tendo consciência de como eu estou, eu posso atuar realmente na energia dos meus rins. Renovar essa consciência espiritual. Entender que ninguém é culpado disso. Quem está gerando isso sou eu. Ninguém tem culpa. Por mais que essa dor lombar tenha uma relação com a nossa família, com a estrutura familiar, é a minha falta de vontade que está desestruturando isso. É a minha falta de intenção em manter essa família, entender essa família, que está gerando isso. Então a culpa não é da família. É que eu realmente estou desestruturando a família, porque ela sente que eu não tenho vontade de nada. Eu não tenho vontade de viver. Ou eu estou no excesso, eu só quero para mim, a ganância, eu domino todo mundo, eu culpo todos pelos meus problemas, e assim vai. Então, para você entender um pouco da energia espiritual, emocional e física, o Jing, o Qi e o Shen, relacionado aos rins, é isso. Você tem que se conscientizar, tá? Agora, antes de eu entrar no próximo tema, que é bioconexão, entrem lá no site do Instituto sementedavida.com.br ou na nossa fanpage, Instituto Semente da Vida, e vê lá a nossa programação, os nossos cursos, os atendimentos, tá? Liga lá também no 3297-0120, informe-se sobre o nosso trabalho. Nós vamos estar começando um trabalho lindo de tratamento de enfermidades que você foi desenganado, que falaram que não existe mais conserto.
câncer, HIV, qualquer problema que você foi desenganado. Nós vamos começar um trabalho que vai ser um atendimento gratuito, doação, você doa o quanto quer, se achar que deve doar, tá? Você vai lá, vai ser a cada 15 dias no Instituto Semente da Vida. Nós já temos alguns trabalhos em andamento, revertendo casos que a pessoa realmente foi desenganada pela ciência. E nós estamos mostrando o quê? Nós estamos plantando essa semente dentro de você, que a maior farmácia do mundo está onde? Em você. Então não aceita isso, que colocaram na sua mente que não tem jeito. Porque tudo tem jeito. Só basta você acreditar, você mudar o seu padrão de consciência. Então nós vamos estar começando com esse trabalho a partir do meio de maio, a cada 15 dias no nosso instituto. Então se você acredita, se você não tem dúvida que você pode, por mais que te colocaram todas as dúvidas, vai lá conhecer o nosso trabalho. Eu tenho certeza que nós vamos mudar isso. Mudar mesmo, tá? Entra lá no nosso site, institutosementedavida.com.br, e conheça o trabalho da bioconexão, que é o que nós vamos utilizar lá para esses trabalhos de cura, tá? Esses trabalhos de reversão de patologias, que é bioconexão com x e sem acento.com.br, tá? bioconexão.com.br. E o próximo tema, como eu falei, é a bioconexão, tá? Mas marca de novo o nosso telefone, 3297-0120, tá? Então, o que é a bioconexão? Todas essas informações que eu dou em cada programa, onde eu falei sobre o amor, falei sobre perdão, falei sobre a mágoa, falei sobre as máscaras, tudo isso é o que nós trabalhamos na bioconexão, porque o nosso objetivo é te dar consciência. O nosso objetivo é mudar, sair dessa contaminação mental que nós somos conduzidos, que nós somos inseridos, que é inserida na gente. Sair dessa informação que limita a gente. A bioconexão é isso. É mudar, sair dessa frequência. Então entra no meu site, www.bioconexão.com.br. Tá? A bioconexão, nós trabalhamos com padrões que vão harmonizar o seu emocional, vão harmonizar o seu físico, vão harmonizar o seu espiritual. Pontos específicos, trabalho de emissão de energia também, que vai atuar na sua malha magnética, em todo o seu, toda a sua estrutura energética, física e espiritual, te reequilibrando, te reconectando novamente com a energia criadora, que está onde? Ela não está lá. Ela está aqui, dentro de você. Só está adormecida. Então a bioconexão é esse o nosso objetivo. Te dar essa consciência. Despertar novamente essa centelha divina que está dentro de você adormecida. Te reconectar com a sua supraconsciência. Te reconectar com o seu Deus interior, que é o Deus universal, para quem chama de Deus, tá? Realmente te reconectar, mostrar que a patologia, que as doenças, elas realmente não existem. Elas existem para quem acredita que existe, para quem cria a doença, para quem afirma eu sou doente, para quem recebeu a informação você está doente e vai ter que tomar isso para o resto da vida. Não. Sai desse padrão ridículo. Vamos mudar, vamos despertar o poder que está dentro de nós, que está dentro de você. Tá? Todos nós temos esse poder. Só falta um empurrãozinho para você aprender a utilizar ele para te salvar, para você mesmo se salvar. Tá? E tirar essas doenças, tirar esse estresse, tirar essa contaminação mental que nós somos condicionados. Tá? Então, eu quero mesmo que vocês venham conhecer o nosso trabalho. Toda sexta-feira tem atendimento gratuito de Reiki. É só você ligar lá no 3297-0120. Tem os atendimentos, é gratuito de sexta-feira, das 19h30 às 21 horas. Vai lá conhecer o nosso trabalho. E lembrando, a partir de maio vai começar esse trabalho de cura da bioconexão, tá?
Então, quem não conhece a Bioconexão, entra no meu site www.bioconexão.com.br. E lembrando, o nosso objetivo é a cura física, mental e espiritual. Não é ficar vendendo não, tá? Tanto é que esse trabalho ele é filantrópico. Se você achar que deve doar, você deixa lá a sua doação. Se você não tem condição ou acha que não tem necessidade, você vai receber o mesmo trabalho da mesma maneira. O nosso objetivo é despertar as pessoas. Por isso que o nome do Instituto é Semente da Vida. É plantar novamente, plantar não, né? Regar essa sementinha que está dentro de você adormecida, para que essa semente da vida se manifeste novamente e gere uma árvore da vida, cheia de frutos, frutos novos, frutos que não são condicionados, frutos que são repletos de virtudes, de amor, de dignidade, de esperança, mudando essa frequência, deixando de ser uma esponja e passando a ser um veículo de contaminação, mas contaminação boa. Onde você está, você vai ser um curador de presença. A sua presença harmoniza, a sua presença cura. Esse é o nosso objetivo, plantar essa semente dentro de você, dentro de mim, dentro de todos que estão abertos para isso, tá? Lembrando, hein, no nosso grupo também tem médicos que têm essa visão, que perceberam que é muito mais, não é só o corpo, é energia, é espiritual, tá? Perceberam isso, estão trabalhando lá com a gente. Então, só falta você. Vem conhecer institutosementedavida.com.br, tá? Nós temos lá diversos cursos. Vai ter agora o nosso terceiro mini congresso Semente da Vida, que também é gratuito. Você só tem que levar 1 quilo de leite, leite em pó, onde nós vamos estar doando para entidades que precisam disso, tá? Eu vou passar a data dele mais para frente, vai ser em maio. Então, vem conhecer o nosso espaço. Lá nós temos agora com a gente também a nossa amiga Kátia de Gaia, que está fazendo um trabalho com oráculos lá sensacional. Então, se você quiser conhecer o trabalho da Kátia, que ela estava lá no programa Paranormais, ficou entre as semifinalistas, um trabalho sensacional com oráculos, ela está lá toda terça-feira. A Insa, que faz a leitura de aura, também está lá toda terça-feira. É uma leitura onde te dá toda uma consciência, ela te mostra, lendo a sua aura, ela entra na sua história de vidas ancestrais e mostra onde você teve possíveis traumas que estão te atrapalhando hoje. Nós temos os trabalhos de bioconexão, que tem o atendimento normal, tá? Que você pode se informar para você introduzir na bioconexão, e tem várias coisas. Vem conhecer o nosso instituto. Então, eu quero agradecer vocês por estarem me acompanhando toda terça-feira às 9 horas da noite. E um grande abraço, uma boa semana, e espero vocês na próxima semana para mais um programa Bioconexão. Uma ótima semana para vocês. Namastê. Acredito que o curso foi gratificante, pois houve muitas informações, muitas mensagens. Consegui fazer as conexões, foram fantásticas as imagens que deram fortalecimento nas minhas incertezas, porque a busca das perguntas, por que eu estou aqui, o que eu quero fazer, e realmente eu consegui a paz, consegui a interiorização para entender toda essa dinâmica de incertezas, de intranquilidades e de desencontro. Gratidão eterna. Curso de bioconexão, porque eu precisava me interiorizar realmente. E assim, sempre procurei coisas desse tipo, mas tudo era muito externo. E lá no Bioconexão eu consegui o que realmente eu precisava, me interiorizar comigo,
tirar todas as crenças adquiridas e começar a escutar a minha consciência inata. Então, a partir desse momento, eu quebrei todas as crenças que eu já tive, então eu renasci uma outra pessoa e hoje eu faço tudo que a minha alma me pede. Então, eu não preciso de nada externo para conseguir me conectar comigo mesma. Então, para mim, foi um passo mais importante que eu dei na minha vida, porque eu sei que tudo está dentro de mim e não tem nada fora. E estar aqui só aguçou tudo isso. Não foi nada traumático, não tive nenhum problema em fazer limpeza, porque eu faço isso todo dia, escuto os mantras e aplico todas as técnicas que eu aprendi no curso, aplico para minha vida. E hoje eu consigo viver bem melhor nisso. Namo sarvanta thaingatebhyo arahadebhyo samyak sambuddhebhyo namo arya avalokite shvaraya bodhisattvaya yuharasaya tathagataya arahade samyak sambuddhaya namo sarvanta thaingatebhyo arahadebhyo samyak sambuddhebhyo namo arya avalokite shvaraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya adhyayantahom daradara dhire dhire duruduru ite vote tsale tsale ratsale ratsale kusume kusumavare ele ele Setten zvalayam hapana yeso Namo Ratnaitraya Namo Aryajana Saga